Prosseguindo no nosso estudo dessa lição número 2 do terceiro trimestre de 2023 das lições bíblicas, a página 12 aí do PDF que eu passei para vocês é a parte da revista falando dessas doutrinas, né, estranhas, falando agora do liberalismo teológico, as teologias modernas, né? E eu botei no meio da página 12 um texto em verde que diz o que defende o liberalismo teológico. Deveria ter colocado uma interrogação aí, irmãos. Perdão. Então é uma pergunta. O que defende o liberalismo teológico? A essência do liberalismo teológico é a negação da Bíblia como palavra de Deus inerrante. Para isso, afirmam que a Bíblia foi produzida próximo do ano 600 a.C., sendo uma coletânea de lendas pagãs. Davi, que viveu próximo do ano 1000 a.C., não passaria de lenda. O mesmo se aplicaria a Moisés, José, Abraão, Noé e até mesmo Adão e Eva. Bom, uma pausa aqui para explicar a vocês. Vocês devem ter ouvido o Papa dizendo que Adão e Eva não eram reais, que eles eram figuras, tá bom? Isso foi criado pelo liberalismo teológico. O fundamento do liberalismo teológico é desacreditar a palavra de Deus. Por quê? Porque para as coisas que ele vai ensinar, ele tem que desacreditar a palavra de Deus. Vai ter o liberalismo teológico extremista que vai desacreditar até na ressurreição, tá bom? Se o cristão desacreditar na ressurreição, ele não é cristão. Esse é o liberalismo teológico extremista. Esse está longe de nós. Mas existem grupos de pessoas, irmãos, que eles pregam o liberalismo teológico, mas ao mesmo tempo eles nos seus discursos, eles condenam o liberalismo teológico. Condena qual liberalismo teológico? Aquele que eu chamo de liberalismo teológico xiita. Xiitas são os radicais islâmicos, né? É o liberalismo teológico xiita, que ele não acredita nem na ressurreição de Jesus. Mas existe o liberalismo teológico moderado, ele acredita na ressurreição de Jesus, ele acredita numa série de milagres que Jesus Cristo fez, eles acreditam em milagres. O liberalismo teológico xiita, extremista, ele não acredita em milagres, tá bom? Mas o liberalismo teológico moderado, então, que acredita em milagre, ressurreição, mas em termos de documento, ele diz que a Bíblia foi um texto inventado próximo do ano 600 a.C. Irmãos, e o fundamento desse ensino é dizer o seguinte, que tudo antes dele são ilustrações, invenções. Moisés não existiu de fato. Essa teologia, irmãos, ela é tão nociva que hoje o judaísmo está impregnado por essa doutrina. Existem rabinos, como eu já falei para vocês, infelizmente existem até rabinos espíritas, né? Tá bom? Então existem rabinos que eles acreditam nessa teoria. Se perguntar para ele, tem um rabino, se você quiser anotar o nome dele, David Volpe, Volpe com W, tá ok? David Volpe. É um rabino dos mais conhecidos dos Estados Unidos. Ele aparece em algumas entrevistas dizendo que ele segue essa linha, que para ele é uma linha científica, que para ele Moisés não existiu, o êxodo não aconteceu, aquilo ali foi tudo inventado. E o repórter ainda pergunta para ele, mas você não acha que fica sem sentido a religião? Porque a Páscoa é, vamos dizer, a celebração do nascimento de vocês. Você não acha que fica sem sentido? Ele falou, não, para mim, eu celebro a Páscoa, mas eu não acredito naquilo, não. Tudo isso nasceu com o liberalismo teológico, irmãos. Tudo isso nasceu com o liberalismo teológico. Então, quando você ler alguma coisa, por exemplo, que a Bíblia foi escrita cerca de 600 anos antes de Cristo, isso está errado. E essa afirmação, a finalidade é transformar tudo que veio antes como lendas que a Bíblia pegou de um povo, de outro povo, foi juntando e inventou a Bíblia. Essa é
a origem, né? Bom, o comentário prossegue. Agora na página 13. O elaborador do liberalismo teológico foi o protestante luterano Friedrich Schleiermacher. Schleiermacher, como bom seguidor de Lutero, praticava o culto aos mortos, o que nos faz entender por que ele desenvolveu o liberalismo teológico. Essa é uma das heranças da teologia reformada, né? E eu falo, tem pessoas que até elogiam Schleiermacher. Olha, eu estudo ele como eu estudo, por exemplo, Platão. Mas todas essas pessoas, por exemplo, que principalmente praticavam o culto aos mortos, ou que ensina que a Bíblia é um texto inventado, irmãos, isso não tem dúvida de que isso destrói totalmente a fé. Mas esses liberais teológicos, eles dominaram totalmente esse pensamento do liberalismo teológico moderado, que eu chamo, ele dominou totalmente os católicos, que foi criado pelos protestantes, né? Então todos os protestantes seguem ele por via de regra. Vai ver o que ensina as universidades protestantes, né? Eles vão ensinar isso. Vai estudar na PUC, na Universidade Católica, eles vão ensinar também isso. Vai estudar entre rabinos, como eu disse para vocês, o David Volpe, ele é um rabino que ele ensina isso. Que Davi não existiu, Moisés, aquilo é tudo lenda, o dilúvio, aquilo é tudo lenda, né? É tudo invenção. Isso acaba totalmente com a nossa fé. Isso é algo que nós não podemos deixar propagar, mas de jeito nenhum. Bom, prosseguindo na revista, na página 14, eu também separei aí um texto, todo esse capítulo, a normalização do pecado. Ele fala no número 1, crise de ética moral, no número 2, imoralidade sexual e no número 3, a dessacralização da vida. Ok? Então, em termos de dessacralização da vida, eu coloquei um texto aí para ajudar vocês, enriquecer na aula de vocês. Eu cito o exemplo do aborto. Ele citou o aborto, né? Durante aqui o comentário dele, né? Usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer o suicídio e a eutanásia. Bom, eu escolhi o tema do aborto por conta de uma pesquisa que eu fiz em 2022, no ano passado, sobre os números de aborto no mundo. É algo espantoso, né? Eu coloquei aí para vocês o comentário. Só lembrando, estou agora na página 14. E diz, aborto, segundo o site, tá aí o site completo, é realizado um aborto a cada segundo no mundo. Tá bom? Então, esse site aí, ele diz que a cada segundo é realizado um aborto no mundo. Isso daí, eles estão contando os abortos legais. Ok? E o comentário prossegue. No dia 27 de novembro de 2022, enquanto escrevia esse texto, o site informava que já haviam ocorrido em 2022 38.736.666 abortos no mundo. Se você entrar nesse site, fica um relógio ali contando, porque eles dizem que a média é essa, um aborto por segundo. Então veja esse número, 38.736.666 abortos no mundo até o dia 27 de novembro de 2022. O comentário prossegue. Mas o homem continua reclamando de sofrimento, né? Enquanto ele acaba causando sofrimento para ele mesmo. E continua. Segundo o mesmo site, as mortes por AIDS somavam 1.522.383. Então, olha só, irmãos, o número de mortos por AIDS no mundo, 1.522.383. O número de abortos, 38 milhões. 1 milhão de mortes por AIDS, 38 milhões de abortos. Ali são almas. Diante de Deus, o peso é o mesmo, mas diante dos homens, né, eles consideram aquele número ali de abortos pequeno, eles querem aumentar no mundo.
Por isso que eu resolvi colocar isso aqui para vocês. Bom, o comentário prossegue, né? Mortes por AIDS, depois, e as mortes por cigarro somam 4.527.175. Mas o homem reclama da divindade, como se ela que estivesse trazendo as doenças do cigarro para o mundo, né? O comentário prossegue. O mesmo site informa, no ano de 2022, morreram 60.770 e 800 pessoas. O número de abortos representa mais de 50% dos mortos no mundo. Nós já estávamos em guerra, irmãos. Então, para você poder medir o número de abortos no mundo, por exemplo, o número de mortos por Covid em um ano, no ano de 2021, que foi acho que o pior, não chegou a 2 milhões. O número de mortos por Covid não chegou a 2 milhões. O número de abortos, 38 milhões. Ou seja, tem alguma coisa errada com o mundo, né? Por quê? O que eu botei aí mais abaixo para vocês são alguns sites, se vocês quiserem ler o comentário na íntegra, eu coloco aí um site onde o título da reportagem diz Organização Mundial de Saúde, OMS, página 15 agora, recomenda a descriminalização do aborto. Ou seja, a Organização Mundial de Saúde diz que aquele 38 milhões de abortos, aquelas 38 milhões de almas, né, aquilo ali é pouco, eles têm que melhorar isso. Mais abaixo, uma outra reportagem, no outro site, Brasil de Fato, que diz OMS defende direito ao aborto após polêmica nos Estados Unidos. Ou seja, a principal organização mundial de saúde do mundo, a Organização Mundial, né, que reúne aí os países, ela incentiva o aborto, né? E botei uma terceira reportagem, olha só qual o título dessa reportagem. Ela diz: relatoras de direitos humanos elogiam a aprovação da lei do aborto na Argentina. Ou seja, as pessoas que trabalham pelos direitos humanos, elas pedem o aborto no mundo, né? E aqui é interessante também frisar que o STF do Brasil, ele está para aprovar, né, o aborto, e a argumentação que ele está apresentando é que antes dos 3 meses não existe alma no feto, que então pode ser abortado. Mas de onde esses homens tiraram essa ideia, né? Mas eles estão defendendo isso, ok? Bom, então foram essas aí os exemplos que eu trouxe aí para vocês para a nossa meditação nessa semana, né?